Olha só, o governo Lula chega em 2026 com medidas do seu pacote eleitoral pendentes no Congresso. O André Anelli continua conosco, vai chegando agora com essas informações aqui de Brasília e vai nos explicar, Anelli, a respeito do aumento da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o que ainda falta para o governo cumprir as promessas de campanha, com destaque para essa que é a grande aposta do governo. André Anelli. Pois é, Kobayashi, o governo federal tem como foco principal nesse ano de 2026, último ano então do atual mandato do presidente Lula, basicamente 2 temas. O primeiro deles, o principal, é segurança pública e também questões relacionadas ao trabalho. No caso da segurança pública, o governo quer aprovar a PEC da segurança pública, que institui o Sistema Único de Segurança Pública, fazendo com que as questões relacionadas então ao combate à criminalidade sejam impostas pelo governo federal, seguidas pelos estados e, consequentemente, criando um padrão a ser seguido, de tal forma como acontece atualmente com o Sistema Único de Saúde, o SUS, em que o Ministério da Saúde passa suas diretrizes aos estados e municípios. Então, seria o equivalente, mas no caso da segurança pública. Ainda em relação a esse assunto, outra prioridade do governo é a aprovação do projeto de lei antifacção, aquele que aumenta as penas para membros de organizações criminosas, a exemplo de milícias. Também é um foco principal do governo federal, principalmente depois daquela operação no ano passado, no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 130 mortes na região da comunidade do Alemão. Então, o governo federal tem como foco essas 2 questões na área de segurança pública. E na área do trabalho, o que o governo federal quer é aprovar o fim da escala 6x1, aquela escala de trabalho de 6 dias, então, de jornada contra 1 dia de descanso na semana, fazendo com que essa jornada seja diminuída para 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso, mas diversos setores, principalmente o empresariado, têm resistido a essa pauta, que já está, então, em discussão no Congresso Nacional e que tem o apoio aqui do Palácio do Planalto. E, por fim, ainda nessa questão relacionada ao trabalho, o que o governo federal promete é algum tipo de regulamentação dos trabalhadores de aplicativo, principalmente aqueles ligados ao transporte de pessoas, como, por exemplo, Uber e 99, e também entregadores de alimentos, de comida, a exemplo do chamado iFood. Então, o governo federal, inclusive, tem um grupo de trabalho aqui no Palácio do Planalto para discutir essas questões, essa regulamentação, juntamente com os trabalhadores da área, tentando ouvir também as empresas prestadoras desse serviço, e a expectativa é que haja então um avanço em 2026 nesses 2 super grupos de pautas, então, segurança pública e trabalho, para que o governo federal consiga assim então cumprir a maior parte daquilo que foi prometido nas eleições em 2022. Kobayashi. Anelli, um outro assunto, mesmo com essas dívidas com os eleitores, o presidente Lula entra nesse ano de eleição com os índices de aprovação mais favoráveis do que em 2006, quando ele foi reeleito. É isso? Exatamente isso, Kobayashi. Naquela época, em 2006, o presidente Lula atingiu a casa de 28% de pessoas avaliando então o governo dele como ótimo ou bom. Esse número está bem acima agora, chegou a ficar abaixo desse patamar no ano passado, em 2025, por conta principalmente da inflação dos alimentos, algo que pega muito, principalmente nas pessoas de mais baixa renda, porque vão ao supermercado e conseguem comprar menos alimentos. Isso acabou então influenciando negativamente no eleitorado do presidente Lula e principalmente na avaliação dele junto então a esse eleitorado. Mas de 2025 para cá, o presidente Lula observou um grande avanço em relação à sua aprovação, principalmente por conta então de todas as questões ligadas aos Estados Unidos, a defesa da soberania do Brasil diante dos interesses americanos, quando houve então aquele tarifaço imposto pelo presidente Donald
Trump aos produtos importados brasileiros, tarifaço esse que já foi, na sua maior parte, revertido junto, então, ao governo dos Estados Unidos, e aquele discurso de soberania, de que os Estados Unidos não teriam, então, autoridade para interferir no funcionamento dos três poderes e das instituições aqui do Brasil. Tudo isso fez com que o presidente Lula ganhasse aprovação, além do fato da menor taxa de desemprego da história, que tem pesado positivamente também para o presidente Lula. Então, diante desse cenário, houve uma virada de 2025 para 2026 e o presidente Lula agora tem uma certa convicção de que a reeleição, a qual ele inclusive já confirmou a sua candidatura, vai ser feita nesse ano de 2026 para mais 4 anos aqui no Palácio do Planalto. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, falando ao vivo diretamente de Brasília. Por aqui, senhor Alan Gani, como é que você vê, aqui do fim para o começo também, popularidade do presidente em ano eleitoral? Sua análise. Olha só, né? A popularidade do presidente, é claro que não está das melhores, né? O índice de popularidade é muito próximo do próprio resultado eleitoral, mas é bem diferente do que a gente já observou no seu primeiro e no seu segundo mandato. O segundo mandato ele estava com uma popularidade muito alta, tanto é que ele conseguiu eleger a Dilma. Isso não significa que ele seja um candidato fraco, muito pelo contrário, né? Ele tem 3 mandatos, está indo concorrer o 4º mandato. O Koba tem a máquina na mão, tem algumas pautas com grande apelo popular, embora eu ache que seja um tiro no pé do país. Por exemplo, a isenção do imposto de renda, né? Traz um baita problema fiscal, mas é claro que traz um grande apelo popular. Por outro lado, tem muita munição também. A oposição tem muita munição para poder bater no governo. Então tem segurança pública, tem um custo de vida que se tornou mais elevado, você teve todos os escândalos no INSS que estouraram agora, né? E as cifras aumentaram muito neste governo. Enfim, tem muita artilharia para bater. Vai ser uma eleição muito disputada. Mas é difícil cravar aí, o Koba, quem é que vai levar essa daí, tá? Cenário completamente aberto. Ô, Piperno, e a sua avaliação sobre esse planejamento que o presidente tem para 2026 com essas pautas muito ligadas à segurança pública e a emprego, economia, como nos trouxe o Anelli? Bom, as pautas ligadas à segurança pública representam, sim, uma novidade no histórico do político Lula, né? Ele é presidente do país pela 3ª vez, esse é o 12º ano de mandato dele e, na verdade, a partir do ano passado, desde o ano passado, esse tema entrou definitivamente na agenda do político Lula, né? Então, a PEC da segurança está lá no Congresso, da mesma forma que o PL antifacção também, embora bastante alterado, foi iniciativa do governo. Acho que são marcas importantes. No caso da economia, embora é evidente que o cenário não seja exatamente de céu de brigadeiro, mas o presidente tem entregas importantes, sim. O presidente vai provavelmente fechar o seu governo com o menor desemprego da história, a menor inflação para um ciclo de 4 anos. Nenhum outro presidente em 4 anos acumulados vai entregar uma inflação tão baixa quanto a que provavelmente vai ser registrado ao término do... Não é mérito do governo, claro é mérito do Banco Central. Não, do governo. Opa, quem controla a inflação é o Banco Central. O governo, pelo contrário, gasta muito e potencializa a inflação. Não é só o governo. O governo poderia, por exemplo, determinar aumentos, ficar inativo e deixar, por exemplo... No caso do petróleo, o próprio Banco Central fala lá na ata que a política fiscal expansionista atrapalha o trabalho do Banco Central. Lógico que fala de uma maneira elegante, mas primeira coisa, aí é tomar como verdade absoluta o que diz o Banco Central. Não, mas é um fato que o governo gasta muito. Isso não é uma verdade, não. Isso é discutível. Não, mas gasta pra burro. Não, mas gasta muito, potencializa a inflação.
é uma avaliação que o Banco Central faz. Aliás, gente, coloque na cabeça uma coisa. Todo dirigente do Banco Central, quando ele sair do Banco Central, ele quer voltar a trabalhar na iniciativa privada. Então, no Banco Central, ele vai exatamente dizer o que o mercado manda ele fazer. Mas é o seguinte, o Banco Central tem segurado a mão de ferro essa inflação com taxas de juros elevadas. Se não fosse... né, o gasto elevado do governo, essa taxa de juros poderia ser tá num patamar bem menor, porque o grande problema é que a política fiscal nesse país atrapalha a política monetária. Num país utópico, perde eficácia. Num país utópico, num reino utópico, num cenário utópico, que eu não sei de onde tiram isso, talvez sim, porque aqui no Brasil, com o governo gastando muito ou gastando pouco, as taxas de juros foram alargadas. Se você pegar o governo Temer, começou um ajuste fiscal, começou uma queda gradual da taxa de juros. A taxa de juros continuou alta. Não, mas começou a cair, começou a cair. A gente chegou a um dígito, né? Um dígito. Um dígito também chegou no governo Dilma. Isso também aconteceu. E aí não se sustentou, porque o gasto era elevado. Mas aí que tá o negócio. E o Banco Central não era independente. E o Banco Central não era independente. Qual é o país do mundo que geralmente tem as maiores... A gente nunca fez um experimento para valer, tirando ali de 2017 a 2019, que a pandemia não conta, quando a gente começou a ter austeridade fiscal. Aí o juros começou a reduzir. Há uma preguiça intelectual se debater. Não, senhor. O Brasil se acomoda com as maiores taxas de juros do mundo e vende, até porque, meus amigos, eu vou dar uma outra informação para vocês. Quase todos os grandes veículos de comunicação, não é o caso aqui da Jovem Pan, felizmente, mas quase todos os grandes veículos de comunicação têm bancos ou instituições financeiras como sócios, como acionistas. Então, é óbvio que esse vai ser o discurso predominante sempre. Ou seja, o Banco Central... O banco ganha dinheiro também com taxas de juros menores, porque ele expande o crédito, então nós vamos ter uma taxa de juros 200 e tantos % acima da inflação. O que não dá para dizer é que esse governo foi responsável pelo controle da inflação quando foi o Banco Central. Também foi. Claro que não, porque as medidas então de aumento de gasto... Vamos deixar objetivo esse debate dos dois aqui. Vamos lá, senhor Piperno. Isso aí. Traz por que o governo é responsável pela inflação. Para não alongar a discussão, poderia ficar aqui falando até amanhã. Por exemplo, quando o governo via Petrobras muda a política de reajustes de combustíveis, que vigorava antes, que é a tal da paridade dos preços internacionais. Pronto. O que mais? Isso já houve, isso já trouxe um impacto danado. O que mais? Que mais? Esse é um ponto. O que mais que o governo fez? Esse é um ponto fundamental. Por exemplo, no caso do maior financiamento, dos maiores financiamentos para a agricultura, o governo libera muito mais. O Plano Safra hoje é muito mais robusto que em qualquer outro momento. E isso faz com que a comida chegue mais barata na mesa, ou menos cara. Isso também é relevante. Fala, Langani, agora. Bom, trouxe dois pontos aí o Piperno. Primeiro que se fosse a política anterior de repasse paridade internacional, a gasolina estaria barata do mesmo jeito, né? Não teria explodido porque o petróleo está barato no cenário internacional. Então não mas me venha com essa, não, senhor. Em 2023 e 2024 não tinha petróleo barato e a gasolina certamente passaria de 100. Tudo bem, então houve... Não, mas peraí, mas 2023 e 2024 a inflação não tinha desacelerado como está agora, não. A inflação agora fica dentro do intervalo da meta. Eu estou dizendo o seguinte, que a gasolina teria aumentado mais com a inflação alta. Agora, o segundo ponto em relação ao Plano Safra, o Plano Safra sempre foi elevado, o Piperno, inclusive o senhor é crítico dos subsídios para o Plano Safra. Sempre foi bastante elevado e que de fato barateia o preço de alimentos. Qual é o recorde? Agora. Todos os recordes são no governo Lula. Agora, a expansão do gasto atrapalha sim a política monetária. Eu vou te dar exemplo. Por exemplo, o aumento artificial do salário mínimo, colocando artificial. Porque sabe por que é artificial? Porque a inflação. O normal é ter salário menor que o da Bolívia. Não é isso não. Porque o que vai determinar o nível de salários na sociedade não é a imposição da caneta, Piperno. É equilíbrio de mercado, oferta e demanda e nível de produtividade. Mais uma vez, então o mercado determinou que o salário mínimo são leis de mercado, não adianta ir contra essas leis de mercado, Piperno. Isso no Brasil é manipulado. Não é
manipulados, ao contrário, quando ele estabelece preço de cada. O salário mínimo do Brasil não pode ser menor que o da Bolívia e do Paraguai. Meu Deus do céu. O problema é que quando você cria uma regra no salário mínimo, que você, além de repor a inflação, você dá um ajuste real acima da inflação com a variação do PIB, você impacta todas as contas públicas de uma vez. Você está gerando inflação, você está gerando um crescimento econômico artificial na expansão do gasto público, Piperno. Isso não é subindo o gasto com saúde. É lógico. Isso não é crescimento artificial. É um crescimento artificial, sim. Aumento real do salário mínimo é algo é algo bom. Olha a dívida pública. Independente de como esteja o restante da economia, Piperno? Você tem que aumentar primeiro o salário mínimo. Você pode compensar cortando o subsídio. Não, o problema é o seguinte, você está fazendo uma análise como se o problema fiscal fosse descolado da inflação. E eu estou falando que não. O problema fiscal causa inflação. Então vamos lá. O Piperno falou, a Lugani também, vamos reorganizar essa treta, porque aqui a treta é organizada, né? A gente vai tentando, pelo menos. Gani, os índices de inflação que celebra aí o governo e tal, são graças ao governo ou apesar do governo? Apesar do governo, mérito do Banco Central, e só esse ano que desacelerou a inflação e mesmo assim acima do centro da meta. Vai ficar dentro do limite de tolerância máximo, mas ainda acima do centro da meta, mérito do Banco Central. Nos anos anteriores, não. Culpa, apesar do governo. Olha só, hein? Tá aí, opiniões de Fábio Piperno e Alan Gani aqui. Eu aprendo muito com vocês dois, viu? Vocês dão aula aqui, os dois.